Shalom, shalom, shalom a todos. Esse é o nosso primeiro shiur, Shiva Mitzvot Brinor. Shiur é aula, nossa primeira aula. Shiva Mitzvot é um tema que ou as pessoas amam muito, ou as pessoas odeiam muito. A maioria dos motivos das pessoas odiarem muito é a falta de conhecimento. A falta de conhecimento no tema. Shiva Mitzvot é um dos temas mais importantes e centrais, eu acredito, até da Torá. A gente pensa que a Torá ela tem um foco, ela tem aparentemente um foco, né? Mas nós entendemos que a Torá, numa leitura superficial, o foco dela é o grosso do Am Israel. Mas não é porque ela, no grosso, na grande maioria da Torá, ela dedica-se a descrever os comportamentos com que Israel, com que o povo de Israel deve se comportar, que o foco dela de fato é esse. Nós vemos que Israel, pela Torá e pelos profetas, é conhecido, é entendido como uma nação sacerdotal, um povo santo. Mas um povo santo para quê? Um povo santo, a palavra santo, a palavra kadosh, em hebraico, ela denota separação. Quando nós santificamos o Shabat, o povo de Israel santifica o Shabat, ele separa o Shabat dos demais dias da semana. Quando nós falamos que Am Israel, ele é separado para quê, do que e por quê? Para que nós possamos responder essa pergunta e entender que não há nada de especial com o povo de Israel, nada de especial em comparação com as demais nações, tudo vai ficar muito claro para nós. Tudo vai se esclarecer. Nós vamos aí, de fato, entender a grande importância de se estudar Shiva Mitzvot Brinor. Para começar nossa aula, eu quero também trazer um ensino da Masechet Avodah Zarah do Talmud. O Talmud ele é separado em inúmeros grandes capítulos, em inúmeros compêndios, e esses compêndios são separados em pedaços pequenos, em Mishnayot, e tem um ensino que diz o seguinte, na Masechet Avodah Zarah, que trata sobre idolatria e povos idólatras e comportamentos idólatras e tudo. Na Masechet Avodah Zarah diz que uma pessoa das nações, um Noahid e um Ben-Noah, que na atualidade guarde Shiva Mitzvot Brinor, que ele seja uma pessoa justa em 7 leis, ele tem o mesmo mérito, ele vai ter o seu Olam Rabá igual o sumo sacerdote do povo de Israel. Então a gente pode ver quão alto e quão importante é o cumprimento e a compreensão correta de Shiva Mitzvot. E por que nós dizemos tão alta? Porque, por exemplo, eu sou convertido a Israel. Eu me fiz minha conversão há mais de 10 anos atrás. Por mais que eu me esforce, por mais que eu me dedique, por mais que eu faça tudo perfeito, eu nunca vou ter a mesma recompensa que o sumo sacerdote. Nunca. Porque eu não sou o sumo sacerdote. Não tem como eu ter a mesma recompensa que ele. Mais uma pessoa dentre as nações que guarde Shiva Mitzvot, o seu Olam Rabá é igual ao do sumo sacerdote. Por que os sábios disseram isso? Nós vamos estudar agora essa nossa primeira parte, esse nosso primeiro capítulo, que na verdade é uma introdução aos capítulos seguintes, para que aos poucos ele possa nos elucidar aí, todas essas questões. A primeira coisa que nós vemos quando vamos falar de Brinor, de Shiva Mitzvot Brinor, é um conceito de unicidade. Para todas as nações, para todas as religiões, existe um conceito de, não chega a ser unicidade, um conceito de unicidade diferente do conceito de unicidade do judaísmo. Por exemplo,
Vamos falar do cristianismo, que é a religião central do Brasil. O cristianismo, eles dizem que existe um só Deus para eles, mas na verdade eles dividem em três. Então isso não é um conceito de unicidade absoluta. Mas, em contrapartida, eles dizem que a religião deles é a única que pode salvar. Única, única, única. Se você for um budista sadique, um budista, que dá caridade, que cumpre tudo, eles dizem que esse cara nunca vai ter o mundo vindouro, porque ele não acredita na nossa visão de religião. Então, eles têm um conceito deturpado de unicidade. O islamismo é a mesma coisa, eles acreditam em um só Deus, assim como o judaísmo. O problema do islamismo é que eles têm um falso profeta, segundo a nossa visão. Para eles, ou você é muçulmano, ou você não é nada, ou você nunca vai chegar no Olam Rabá. Porque eles entendem que eles têm uma raça especial, uma essência especial. Da mesma forma o cristianismo. Eles entendem que eles são uma raça especial e que eles têm uma essência especial. E eles também falam que o judaísmo é assim. Na verdade, eles acusam o judaísmo de propagar a ideia de ser uma raça especial, de ser uma raça única. Algo que nunca existiu no nosso conceito. Como que nós podemos perceber isso? Que nunca existiu essa ideia na nossa cultura. Nós vemos isso a partir do primeiro relato da Torá. O primeiro relato da Torá, de Gênesis, de Bereshit, traz a ideia de um homem e uma mulher que geraram toda a raça humana. Ou seja, o princípio base, central da Torá é: todos somos iguais. Todo ser humano é igual. Não importa se ele é judeu, não importa se ele é budista, não importa se ele é cristão, não importa se ele é Brenor, não importa se ele é ateu. Somos todos formados e feitos identicamente. O que nos diferencia um dos outros é a nossa forma de comportamento. O judeu, por exemplo, nas 613 mitzvot dos judeus, por exemplo, nós não podemos comer diversos tipos de animais. No nosso comportamento, na vontade de Akadosh Baruch Hu para o povo de Israel, esse é o comportamento esperado, esse é o comportamento aceitável, e esse é o comportamento que deve ser seguido. Porque é a vontade de Hashem para Israel dessa maneira. Já entre as nações, não existe esse desejo de Hashem. Entre as nações, Hashem falou: não, nesse caso, não existe esse meu desejo. Então, o comportamento é quem diferencia entre as pessoas e entre as nações, e não uma questão de raça. Ok? Ou seja, da mesma forma com que a Kadosh Baruch Hu para o povo de Israel ele é único, assim a humanidade também é única. Ou seja, indiferente de onde quer que as pessoas estejam, onde quer que as pessoas vivam, ou quaisquer que sejam as pessoas, elas podem alcançar a Kadosh Baruch Hu. Eles podem chegar a atingir o conhecimento de Hashem. Esse conceito ele é muito antigo mesmo. Ele remete ao Arca de Noé, ele remete ao Gan Eden. E esse conceito ele é encontrado em muitas outras religiões e muitos outros povos. Sejam quais forem os povos ou os lugares onde esse conceito de você pode ser de qualquer religião e pode alcançar a Deus. Seja onde quer que esteja esse conceito foi extraído, foi tomado do judaísmo. Então, qual é, de fato, a grande vontade de Akadosh Baruch Hu para o mundo? Qual que é a grande vontade de Hashem, de Deus, para a humanidade? A grande vontade de Hashem para a humanidade é que toda a humanidade, de fato, se comporte como um. Assim como Akadosh Baruch Hu é um, a humanidade também deve se comportar como uma, buscando, procurando e lutando para alcançar a paz. Ok. Então, como que surgiu toda essa ideia de Sheva Mitzvot Bnei Noach? Surgiu com Adam Rishon.
Adam Rishon, ele recebeu uma única mitzvah, um único mandamento. Esse mandamento era não coma esse fruto. Poderia ser qualquer coisa. Hashem poderia, por exemplo, ter desenhado um quadrado no chão e falar, não pisa aí dentro. Ele poderia ter feito, tem um rio aqui, mas não nada nesse rio. É um marco, algo. Hashem deu uma mitzvah e falou, essa que você tem que cumprir. Pode ser ilógico não comer um fruto, pode ser ilógico, seja qual for a mitzvah. Adão foi e não conseguiu cumprir. Como Adão Arishon não conseguiu cumprir essa mitzvah, ele foi saído do Éden, foi extraído do Éden, na verdade, e sua mitzvah foi quebrada em 7. Hashem, mais ou menos, pensou assim, uma mitzvah é muito difícil, porque você ou cumpre tudo, ou erra tudo. É 100%, então não tem como você fazer metade. Ou você é 100% correto, ou 100% errado. Foi dividido em 7. Essa 7 mitzvot ficou muito mais fácil, porque agora você tem 7. Vamos supor que você erre uma. Você tem aí 89%, 85% de bom e 15% de ruim. Muito melhor, né? Ficou muito mais fácil. Se você errar 2, você está muito bem ainda. Se você errar 3, você ainda está lá em 65%. Só que se você errar 4, aí você já está para lá do erro. Com o passar do tempo, o povo de Israel, as nações, começaram a se esquecer dos mitzvot. Começaram a abandonar as 7 mitzvot. E Hashem teve que criar um sistema, um outro sistema. O outro sistema serviu para quê? Para preservar as próprias 7 mitzvot. O propósito de Am Israel é servir, como Hashem disse para Abraham Avinu, servir de brachá, de bênção para todas as nações. De que maneira? Iluminando o caminho das nações. Então veja só vocês. Abraham Avinu tinha 7 mitzvot. E o mundo estava se esquecendo, as pessoas do mundo estavam se esquecendo das Shiva mitzvot. Hashem precisou então criar um novo sistema que isolasse as pessoas culturalmente, comportamentalmente, religiosamente das outras pessoas do mundo, afastando as pessoas principalmente da idolatria, que era o mote central da época, era o que acontecia centralmente e principalmente na época. Então, quando nós vemos todas as nossas leis, por exemplo, alimentares, elas são principalmente para nos afastar de práticas idólatras, de práticas que eram praticadas no passado. Não quer dizer, entretanto, que esse seja um motivo único. Mas na forma com que nós estamos buscando explicar, esse é o motivo central. Então a Torá, ela foi, de novo, foi requebrado esses 7 principais mitzvot em 613. E com essas mitzvot, agora o povo de Israel se tornou isolado culturalmente dos outros povos. Isolado dos outros povos, ele manteria a sua própria tradição e o conhecimento das 7 mitzvot, para que quando viesse o momento exato, Israel pudesse ensinar para as nações a importância da sagrada tradição. As 7 leis de Noah, nós vamos tratar no nosso curso como a sagrada tradição. Tá ok? Então, o povo de Israel serviu para isso, para preservar a sagrada tradição, que são as Shiva Mitzvot. Você fala, mas o Rabino está falando isso porque ele quer animar a gente. Mas veja só vocês. Israel foi criado para preservar as Shiva Mitzvot. As leis da Torá foram criadas para preservar Israel, e Israel para preservar as Shiva Mitzvot e ensinar para as nações. Aí você fala, quem que é maior que quem? Quem serve ou quem é servido? Nós, Israel, servimos as nações, e o Kohen serve a Israel, e o Levi serve a Israel, e o Kohen serve ao Levi. Entende que existe toda uma estrutura de organizacional na Torá, onde nós temos um sumo sacerdote, uma pessoa única. Não dá para todo mundo ser sumo sacerdote. Não dá para eu ser sumo sacerdote. Não dá para eu querer ser Levi. Eu nasci assim, eu vou ficar assim. O único status que dá para você subir é de
de gentil para judeu. É o único status. Único. E não dá para descer de novo. Não tem como um Levi se tornar Cohen. Não tem como um Cohen se tornar Levi. Nasceu, nasceu. Não tem como um Levi se tornar Israel e como Israel se tornar Levi. Nasceu, nasceu. Não tem como um judeu se tornar das nações. Porém, a Kadosh Baruch Hu deu a oportunidade das nações, se for do agrado delas, se tornarem judeus. No quesito comportamental. Então, vamos lá. Hashem, então, a vontade de Hashem, ela é encontrada em quaisquer que sejam os dois caminhos que nós estamos tratando. Seja na Sagrada Tradição, ou seja nas 613 mitzvot. Eu não terminei a conclusão de um pensamento. Então, quando Hashem ele quebra as 7 mitzvot em 613, foi para tornar mais difícil o distanciamento da humanidade de sua vontade. Por quê? Lembra que Adão Rishon eu disse que se ele tem uma única mitzvah, ou ele cumpre ou ele não cumpre, ou ele é 100% rachá, ou 100% bom. E quando você tem as 7 mitzvot, se você chega a descumprir 3, você ainda está mais ou menos aceitável, vamos dizer assim. Mas se você descumpre 4, a balança pesou para o outro lado. Israel, nós temos 613 mitzvot. Nós temos 613 mitzvot. Ou seja, eu posso até umas 300 ali pisar na bola. Passou de 300, aí já não tem nem como errar mais, né? Então, para vocês entenderem como que o peso das mitzvot e o peso da responsabilidade ele foi diminuindo. Ou seja, a Sagrada Tradição ela remete muito mais responsabilidade do que as 613 mitzvot de Israel. Tá ok? Ou seja, para servir a Kadosh Baruch Hu, não é necessário ser judeu. Para servir a Kadosh Baruch Hu, é preciso e necessário, antes de mais nada, o desejo e a busca pelo conhecimento, pelo caminho correto. Se você não nasceu judeu, você não precisa virar judeu para servir a Hashem. Se for da sua vontade, você pode. Mas com a plena consciência de que não vai te tornar ninguém melhor. Ser judeu não quer dizer que você é melhor que uma pessoa que não é judeu. Quer dizer que você tem umas responsabilidades e obrigações diferentes. As responsabilidades talvez sejam muito maiores. Só que, em contrapartida, junto com a responsabilidade, tem o ônus e o bônus. Se eu pisar na bola, como judeu, a cobrança contra um judeu é muito maior. É muito maior do que contra um não-judeu. Porque o não-judeu, querendo ou não, a tradição ela foi perdida. E a tradição ela só é recebida oralmente. Não existe um livro da Sagrada Tradição. Ela é oral. Era para ser oral. Ou seja, eu estou passando oralmente para vocês todo esse conhecimento, que eu também recebi oralmente. Então, a Sagrada Tradição ela se perdeu. Como ela se perdeu, a cobrança que é dada às pessoas não é mais tão forte quanto a de vocês para as próximas gerações de vocês. Até hoje, vocês estavam isentos de tudo quanto remetia às 7 tradições, às 7 mitzvot. A partir de hoje, tudo vai ser computado. Então, o caminho de vocês deve ser, a partir de hoje, de um gentil justo, de uma pessoa das nações justas. Essas 7 mitzvot, a Sagrada Tradição, ela foi tão forte, ela foi tão marcante no início da humanidade, nós remetemos a Noah, após o incidente do Mabul, do dilúvio, foi tão marcante que você vai encontrar traços dessa Sagrada Tradição em quaisquer que sejam as nações do mundo. Se você for lá na tribo dos pigmeus, no meio da Austrália, você vai achar traços da Sagrada Tradição. Se você vier no meio dos índios do Brasil, você vai achar traços da Sagrada Tradição. Ah, mas eles nunca falaram com as pessoas, com o homem branco. Não tem problema. Você vai encontrar traços da Sagrada Tradição. Se você for
na tribo mais remota da África. Mais remota, que nunca viu a humanidade, nunca viu as pessoas. Você vai achar atrás da Sagrada Tradição. Porque são leis tão básicas e tão inertes, tão inerentes à humanidade, ao ser humano, que não importa. As pessoas sempre vai ter um pouco dela, vão ter poder, porque ela é passada oralmente, passada conceitualmente, passada filosoficamente. Por exemplo, não matar, não roubar, não cometer atos sexuais ilícitos, e assim sucessivamente. Não maldizer a Deus. Então, vocês podem perceber que existe na humanidade, seja qual for a religião, um pouco do conceito da Sagrada Tradição. Um pouco não quer dizer que estão corretas. Diz que estão praticando da maneira correta, tá ok? O que aconteceu foi que as nações se afastaram de Israel. Se afastaram primeiramente das Sheva Mitzvot e, posteriormente, se afastaram de Israel. Afastando-se de Israel, as pessoas deixaram também de receber a Sagrada Tradição. E nós vemos que, por muitas e muitas gerações, por milênios, vem se gerando entre o povo, contra o povo de Israel um grande antissemitismo, um ódio sem motivo algum contra os judeus. Isso foi criado, seja qual for o motivo, mas principalmente pelas religiões que nós conhecemos, modernas, para, de certa maneira, afastar as pessoas também de receberem a Sagrada Tradição. Porém, nessa época que nós estamos nos aproximando dos dias de Mashiach, nessa época que nós estamos hoje, que nós dizemos que nós podemos já ouvir os passos de Mashiach, as nações têm se voltado a Israel de uma forma nunca vista. Nunca foi visto em toda a história da humanidade, seja em qual época que foi, um desejo tão grande e tão momentâneo, explosivo, vamos tratar como explosivo, das nações buscarem Israel. Nós não estamos falando só do Brasil tem umas comunidades. Não, não é só o Brasil. Quem acha que é só no Brasil, e se fosse só no Brasil, nós entenderíamos, mas isso é no mundo todo. É na África, é no Brasil, é no Sul da América, é na América Central, é na Europa, é na China, é na Índia, em todos os lugares tem pessoas querendo hoje estudar Sheva Mitzvot ou se converter ao judaísmo. Isso nós tratamos como um dos sinais dos passos de Mashiach. Os passos de Mashiach, a gente pode conversar sobre isso depois, mas não entendemos isso literalmente. Nós entendemos isso como que as profecias da era messiânica que precedem a era messiânica, começam a ser cumpridas, tá ok? Esse ato, essa condição de que as pessoas passam a buscar Israel, passam a buscar a instrução de Israel, ele já é uma das profecias messiânicas que precede a era de Mashiach, como também uma maneira de aproximar essa época. Ok? Para nós entendermos também o conceito de Sheva Mitzvot, nós também precisamos entender o que é mitzvah. O que é mitzvah? Alguém sabe o significado da palavra mitzvah? Você ergueu a mão, Alex? Deixa eu liberar teu microfone. Só o microfone. Mas qual que é o significado da palavra mitzvah, você sabe? Mitzvah. Natano, você sabe? Mandamentos. Hã? Mandamento é a tradução, né? É a tradução, mas o significado. Formação. Conexão. Nó. Conexão. Ó, mitzvah
por mais que a gente traduza como mandamento, o correto, a tradução mais exata, mais com sentido é conexão, um nó. Quando a gente cumpre uma mitzvah, nós nos atamos a Hakadosh Baruch Hu. Compreende? Essa conexão faz com que a Hakadosh Baruch Hu derrame sobre nós de sua luz divina. Essa conexão com a Hakadosh Baruch Hu, o cumprimento de mitzvot, que conecta nossa alma com o divino e nos garantirá uma porção no mundo vindouro. Ou seja, é muito importante compreender o que nos compete para que possamos, dessa maneira, nos conectar corretamente com a Kadosh Baruch Hu. Por que a gente faz? Por que eu falo isso muito dessa maneira? Porque devemos ser muito incisivos nesse ensino. Vamos pegar, por exemplo, uma pessoa qualquer, que acabou de descobrir o judaísmo, ela está lendo a Torá, ela diz, eu quero me tornar judeu, eu quero ser judeu e eu quero praticar o judaísmo. Só que ela não passou por um processo de conversão, não passou por nada. A gente conhece, eu poderia citar 200 pessoas aqui, só de abrir uma lista aqui para vocês. Vocês que pensam dessa maneira certinho. Essas pessoas não estão se conectando a Kadosh Baruch Hu, porque elas não estão cumprindo com o seu papel no seu momento histórico da pessoa individual. Ou seja, se uma pessoa que ela ainda não é judeu se dedica em guardar o Shabat, que conexão com a Kadosh Baruch Hu ela está tendo? Ela não está cumprindo mitzvah nenhuma de que diz respeito a ela. Nenhuma. Uma pessoa que ainda não entrou para o Pacto do Sinai, que ainda não se tornou judeu diante da Halachá, ele não tem conexão com as mitzvot que dizem respeito a Israel. Lembra que no início nós falamos que é muito sério você descumprir uma das 7 mitzvot? É uma porcentagem muito grande. Lembra que tem o ônus e o bônus? Da mesma forma que descumprir uma das 7 mitzvot tem um ônus muito grande, o bônus em cumprir uma das 7 mitzvot com a consciência de estar cumprindo uma mitzvah que te diz respeito também é muito grande. Vamos supor que Israel, nós temos aí 613 linhas muito fininhas, da finura de um fio de cabelo. Precisamos de 613 fios de cabelo para formar uma corda dessa grossura, por exemplo. Mais das 7 mitzvot Bnei Noach são barbantes grossos. E só precisa de 7 para formar a mesma grossura de corda para nos atar. Vocês conseguiram entender mais ou menos a lógica da coisa? Ou seja, um Bnei Noach que tente cumprir as mitzvot de Israel com a concepção errada, achando que essas mitzvot já lhes são dadas, já lhes são devidas, além dele não está cumprindo com o que ele deve, não está tendo conexão nenhuma com a Kadosh Baruch Hu, de sua alma não está tendo nenhum proveito dessa mitzvah, ele não está se conectando com o Olam Rabá, não está se conectando a sua Neshama com o mundo vindouro. A pessoa vai passar uma vida inteira dele, achando dentro da cabeça dele, achando no coração dele, no sentimento dele, que ele está servindo a Hashem e não está fazendo nada. Entendem como é sério, como é um quesito muito sério esse de entender de fato o seu devido papel na humanidade hoje? Então aí você fala assim, poxa vida, eu quero cumprir então essas 7 mitzvot, porque se esse é o meu papel hoje, é o que eu quero fazer. Então, aonde eu vou procurar essas mitzvot? Aonde elas estão? Com quem elas estão? Qual que é o livro que elas estão? Aí a gente fala, não está em livro nenhum. Elas estão hoje em livros, né? Mas elas não foram elas escritas em série, como foram os mitzvot da Torá.
Ou melhor, foram como foi as mitzvot da Torá. Porque as mitzvot da Torá, por exemplo, elas não têm uma interpretação textual exata. Você não consegue cumprir elas simplesmente lendo o texto. Todas as mitzvot da Torá, você precisa também, em conexão a elas, da lei oral para elucidá-las. De igual maneira, para se interpretar, se entender e se cumprir as Sheva Mitzvot Bnei Noach, também é necessário a lei oral para elucidá-las. E aonde nós encontramos a lei oral? Natan. Com o povo de Israel. Com o povo de Israel. É uma boa pergunta. Agora, você acha que todo o povo de Israel tem aptidão e conhecimento para ensinar a lei oral ou para ensinar a Sheva Mitzvot Bnei Noach? Não. Não tem, né? Só um momentinho. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה b'dvaro. Então, as Sheva Mitzvot Bnei Noach hoje, elas são encontradas dentro do povo de Israel. Por quem? Pelos rabinos e pelos grandes eruditos. Uma pessoa, para poder ensinar Sheva Mitzvot Bnei Noach, ou para poder elucidar Sheva Mitzvot Bnei Noach, ele tem que ser um rabino. Ou um grande moré, uma pessoa muito aclarada. Quando nós dizemos rabinos, nós não queremos dizer somente pessoas que tenham um documento de rabino. Porém, a pessoa, primeiro, tem que ser judeu, e segundo, tem que ser uma pessoa observante das 613 mitzvot. Porque vocês lembram no início do nosso shiur que as 613 mitzvot foram dadas para separar o povo de Israel do conhecimento e da influência do pensamento e do comportamento das demais nações, para que pudesse preservar as 613, as 613 mitzvot, pudesse preservar Israel, para que ele mantivesse as 7 mitzvot, para que nesse momento da história nós pudéssemos passar para as nações as 7 mitzvot. Ou seja, uma pessoa que não esteja conectada com esse sistema, dentro desse sistema, ela não tem aptidão, não tem conhecimento e não tem o know-how para que possa elucidar esses mitzvot. Você pode me dizer, mas eu conheço uma pessoa que estuda faz 15 anos em livro, e ele é uma pessoa muito inteligente e ele vive lá isolado na cidade de Pindamonhangaba, Gaba da Serra, no Cerrado de Minas Gerais. E ele é um sábio. Eu falo, não adianta de nada a sabedoria dele. Porque os livros sozinhos não ensinam nada. O conhecimento que você recebe tendo uma aula, participando de um shiur, convivendo com o povo de Israel, te dá a aptidão e te dá o know-how e toda a base de conhecimento e de conceitos para que possa-se instruir as nações em suas Sheva Mitzvot. Nós devemos entender que a lei oral não é simplesmente falar que eu tenho uma tradição. A minha tradição é isso, a minha tradição é aquilo. E não é isso. A lei oral, ela remete ao Sinai. Os nossos sábios nos contam que o povo de Israel não queria receber a lei oral. Não era a vontade do de Israel receber a lei oral, eles queriam receber só a lei escrita. Não, dá só a lei escrita, que a gente vai seguir o que está escrito aí. A Torá diz que e o povo de Israel estava ao pé do monte. Só que a tradução correta é estava embaixo do monte. Os sábios dizem que Hashem chegou a levantar a montanha e pôs sobre Israel e falou assim, é o seguinte, eu trouxe vocês até aqui. Ou vocês aceitam a minha lei escrita, a minha lei oral, ou eu já solto esse monte aqui e todo mundo já é enterrado aqui mesmo. Então Israel, que é Israel, foi forçado a aceitar a lei oral. Imaginem vocês agora uma pessoa das nações entender esse conceito do ensino oral, da conexão mestre-professor, mestre-aluno.
As pessoas entre as nações que passam a estudar, passam a aproximar o judaísmo, eles têm, em geral, uma visão deturpada do rabino. Eles entendem e acham que um rabino é igual a um pastor, é igual a um padre, que muitas das vezes é até analfabeto, mas tem um cargo. O rabino, dentro do conhecimento judaico, dentro da tradição judaica, dentro do sistema judaico, não é igual, nem se compara a um pastor. Um dia eu fiquei ofendido, muito ofendido, porque compararam o sistema rabínico com o sistema eclesiástico de igrejas. Um rabino, ele é comparado com um médico. Não existe um médico que é perito em todas as áreas. Não existe. Você pode me falar o melhor médico do Brasil, ele não é perito em todas as áreas. O melhor médico do mundo não é perito em todas as áreas. Ele pode ser o melhor médico do mundo em coração, mas em dedão do pé ele não é. Consegue entender isso? Um rabino é igual. Eu sou especialista em uma coisa, tem um outro rabino que é especialista em outra coisa, e um outro rabino que é especialista em outra coisa. Então, o sistema rabínico, ele é um sistema alárrico, um sistema legal, no qual nós temos pleno conhecimento daquilo que afirmamos ter. Quem me conhece há mais tempo, está nos meus grupos há mais tempo e compartilha dos conhecimentos que a gente passa, cansou de ver eu dizer, isso eu não sei, eu vou perguntar para o meu rabino. Cansou de ver eu falar, isso eu não sei. Porque é melhor você ter a certeza do não do que a dúvida de um sim. Um rabino, ele não tenta ser o mestre em tudo, ele não tenta ser o detentor do conhecimento. Assim como um médico, que se ele não sabe, é melhor ele falar, eu não vou te dar esse remédio, eu vou te encaminhar para o oftalmologista, eu vou te encaminhar para o especialista do coração. O rabino é a mesma coisa, ele não vai tentar, de forma alguma, abraçar o mundo, porque ele sabe que ele vai ser responsável por aquelas nechamot que ele instruiu. Se eu te der uma instrução errada, eu vou ter 100% da culpa do teu erro. Por exemplo, se eu fizer um judeu comer hametz, comer fermento em Pêssah, na Páscoa, eu sou culpado por aquela alma. Ele está isento. A culpa é 100% minha. Então, vocês entendem como nós, no sistema rabínico, no sistema hierárquico, temos uma responsabilidade muito grande sobre o que nós ensinamos, sobre o que nós instruímos? Uma pessoa fora desse sistema, fora de todo esse conhecimento dessa bagagem, não está apta, não tem know-how e não tem condições de instruir pessoas que estejam buscando o Shiva Mitzvot. Então é muito importante, quando você se adentra a essa busca de Shiva Mitzvot, você estar apto a receber também esse novo sistema hierárquico. Esse sistema de hierarquia, ele é tão importante que uma pessoa que quebra o sistema de hierarquia, rabino-aluno, rabino-professor, ele é passivo de pena de morte pelas mãos dos céus. Uma pessoa que contradiga ou que vá contra uma decisão alárrica de um rabino, ele é passível de morrer pelas mãos dos céus. Aí você fala, mas você está exagerando, rabino. Você quer que o pessoal te escuta, que o pessoal vai atrás dos rabinos. Não, você pode pegar, por exemplo, na Torá, o caso de Korah. Korah, ele desafiou Moshe Rabbeinu. Ele achava que porque Hashem falou com todo o povo de Israel ao mesmo tempo, inclusive com ele era igual a Moshe Rabbeinu. Não é porque todo mundo tem acesso igual à Torá e aos livros, que todo mundo é igual. Existe um sistema hierárquico a ser seguido. E uma pessoa que queira quebrar esse sistema, ele é passível de pena de morte, como foi com Korah. Não foi Moshe que matou, não precisou dos juízes julgar. Foi o próprio Akadosh Baruch Hu, o santo, bendito seja ele, que julgou e aplicou a pena em Korah. Então é muito sério e muito importante manter
esse conhecimento e manter essa prática e essa conduta, tá ok? Eu vou ler um trecho aqui da nossa apostila, que está no final da página 3 já, que eu estou acompanhando a apostila aqui para falar de tudo certinho. Moshe, embora Moshe mesmo não tivesse dito que respeitassem sua autoridade, Deus mesmo se manifestou seu poder de modo a favorecer Moshe perante seus rivais, e assim deixar claro ao povo que a autoridade da interpretação da Torá estava sendo dada a Moshe, que representava ali todos os eruditos da Torá, que, segundo o seu exemplo, dedicam suas vidas inteiras ao estudo e conhecimento profundo da Torá. Então, veja bem, querendo abrir um parênteses e citar de exemplos de pessoas que a gente pode ver tanto na Mishnah, na história judaica, quanto pessoas que nós vemos hoje em dia. Nós temos, por exemplo, o grande e famoso Hillel. Hillel, não sei se vocês sabem, o início da carreira dele, ele colhia lenhas, ele vendia lenhas. Ele passava o dia inteiro colhendo lenhas. Ele recebia 2 zuzim, 2 moedinhas por dia. Com uma das moedas, ele pagava para entrar no Beit Midrash, porque naquela época pagava para entrar na yeshiva e estudar. E com a outra moeda, ele comprava pão para comer aquele dia. Ele dedicou toda uma vida de estudo da Torá. Você pega, por exemplo, o Rabi Moshe ben Maimon, hoje é o Hilulá do Rabi Moshe ben Maimon, Maimônides, Rambam. Ele dedicou toda uma vida de estudo da Torá, pessoas contra ele, pessoas contra seus livros, e ele dedicou uma vida. Inclusive, a base de todas as Shiva Mitzvot que nós estudamos hoje, nós devemos muito ao Rambam, ao Maimônides. Eu pego, por exemplo, aqui em Israel, eu posso citar N exemplos. Tem um exemplo de um rabino, amigo meu, ele trabalha o dia inteiro, no pesado, no sol quente, e aí à noite ele dá shiur de Torá. Ele acorda 4 horas da manhã para dar shiur de Torá. Ele acorda 5 horas da manhã para dar shiur de Torá. E aí ele vai trabalhar no outro dia. E dia após dia ele dedica a vida dele para isso. Ele não fica com a família, muito ele fica, mas ele dedica a vida dele nisso. Ele tem que trabalhar para pagar o pão e ele tem que estudar para ensinar. E se ele só ensinar, ele também não aprende. Então vocês entendem que é uma vida. Não é uma pessoa que, eu ganhei aqui um cargo e eu tenho um cargo, eu tenho aqui um diploma. É uma vida. Então, a honra e o devido respeito que deve ser aplicado para esses eruditos da Torá deve ser aplicado. Tá ok? Então, somente com pessoas que tenham esse know-how, que tenham esse conhecimento recebido, e esse conhecimento, esse mérito, eu digo, do conhecimento, que devem ser buscados para que se sigam. E esses rabinos, os rabinos, quando dão um veredito, quer dizer, esses rabinos estudaram para dar esse veredito, em quesitos de Halachá. Se você me fizer uma pergunta, se vocês fizerem uma pergunta para mim e eu não souber, eu não vou dar essa resposta. Eu não vou dar a resposta que eu acho. Em quesitos de Halachá, se eu não sei, eu pergunto para um rabino que sabe. Então, quando vocês fizerem uma pergunta para um rabino, indiferente de quem seja ele, se for um rabino tzadik, um rabino justo, um rabino correto, confie no julgamento dele, confie na resposta dele. Porque eu fiz questão de frisar rabino justo e rabino correto. Porque hoje em dia é muito comum ver por aí, primeiro, pessoas que se dizem rabinos, esses nem contam, porque não são nem nada, é pior ainda, e rabinos que não condizem com o título. Pessoas que não vêm se comportando, ou o rabino que come porco e diz que é rabino, o rabino que faz isso e diz que é rabino. Então é complicado, tem que buscar um rabino que tenha um comportamento condizente. Então, quando vocês estiverem sob a instrução de um rabino, aqui para concluir esse pensamento,
Da mesma forma como que vocês vão a uma consulta de um médico e pedem a instrução dele, ele te passa a receita, você vai e compra o remédio e toma sem questionar. E se tiver veneno de cobra naquele remédio, você não questionou? Da mesma forma tem que ser com o teu rabino. Da mesma forma tem que ser com a pessoa que te instrui. Ele te falou, olha, faz isso. Mesmo que ele não te deu a resposta, você faz. Porque depois, no futuro, você vai entender. Mas no momento, é isso que você tem que fazer. Tá ok? Então, como não se questiona um médico quando ele te dá uma receita, também não questiona a vontade de um rabino. A opinião de um rabino. Como que nós devemos nos referir a uma pessoa que pratica Shiva Mitzvot? Em geral, nós falamos gentios. Gentil é uma palavra que pode parecer que seja pejorativa. Nós nunca falaremos, sempre que essa palavra for falada nos nossos shiurim, não é pejorativo. Para nós, a palavra gentil, ele simplesmente denomina uma pessoa que ele não é do povo de Israel. Tá ok? Um Noahid é uma pessoa que cumpre Shiva Mitzvot, que estuda Shiva Mitzvot e que se dedica em Shiva Mitzvot. E um outro termo que nós temos que deixar bem claro já é o termo Oved Kohavim. Um Oved Kohavim é uma pessoa que não é Bnei Noach, um gentil que não é Bnei Noach, que ele pratica idolatria, ou seja, pratica idolatria ou que pratica qualquer uma das averot que são proibidas pelas Shiva Mitzvot Bnei Noach. Tá ok? Portanto, e assim entendemos, com base em toda essa primeira introdução que nós demos, que o Bnei Noach não é inferior ao povo de Israel. O Bnei Noach e o povo de Israel estão no mesmo patamar, estão no mesmo nível e devem se auxiliar e serem correligionários no propósito de HaKadosh Baruch Hu para a humanidade. Porque Israel não terá e não tem condições de retificar o mundo sozinho. Sem as nações, sem toda a humanidade pronta e disposta para o mesmo propósito, Israel não vai chegar em lugar nenhum. Então, as nações, as pessoas, devem entender que não precisam fazer conversão para o judaísmo para servir a Kadosh Baruch Hu. Se querem converter, bem. Mas se não for, não, eu quero ser um Bnei Noach tzadik, um justo, ele está fazendo o papel dentro da humanidade. Ele vai receber os mesmos méritos que um judeu tzadik. Tá ok? Então, qual de fato é a vontade de HaKadosh Baruch Hu para a humanidade? A grande vontade de HaKadosh Baruch Hu para a humanidade, sonhada por nossos profetas, profetizadas desde HaKadosh Baruch, desde Moshe Rabbeinu até a última profecia do último dos profetas, sonhado e almejado até hoje, presente em todas as nações, em todas as tefilotas do povo de Israel. Quem sabe o que é? É uma pergunta. Não entendi porque falhou aqui. Qual que é o principal objetivo que HaKadosh Baruch Hu tem para a humanidade, que as nações vão colaborar e devem colaborar com o povo de Israel? Esse objetivo, ele é presente em tudo, da Torá até a última palavra do último dos profetas. Ela está presente em todas as nossas tefilot, em todos os nossos pedidos diários, em todas as nossas preces, seja no Kadish, seja no Birkat Hamazon, seja na Amidah, seja na Torá, está presente em tudo, em tudo. Qual que é o objetivo? Que Israel precisa das nações
para alcançar a satisfação de Hashem. Qual que é o objetivo final? Tikkun Olam. Não. Tikkun Olam é o caminho para o objetivo. É muito fácil. Qual que é o sonho de todos os nossos profetas? Qual que era o sonho dos profetas? Toda profecia ela é dada para esse objetivo. Vocês nunca pararam para observar isso? Tem uma coisa, uma palavra. Paz. 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 O objetivo central, o objetivo final de tudo é a paz. A paz na humanidade. Quando uma pessoa chega e cumprimenta outra pessoa em Israel, como que ele fala? Shalom. O que nós temos no fim da Midah? Você Shalom Bimromav, Huyase Shalom Aleinu, Vial Kolam Israel, Imru Amen. Tem no Kadish, tem no Birkat Hamazon, tem nas profecias, em todas as profecias. O objetivo final, o objetivo central, o objetivo, o ápice, quando você fala assim, olha, tem uma escada e lá em cima eu vou encontrar uma única coisa, é a paz. Então, o objetivo final, a conclusão final de todas as coisas, que o povo de Israel precisa das nações, e sem o auxílio das nações, isso vai ser impossível e nunca será alcançado, é a paz. Tem uma frase do Rabi Tarfon que diz o seguinte: o dia é curto, o trabalho é longo, os trabalhadores são preguiçosos e a recompensa é grande e o patrão é exigente. A isso se diz a busca da paz. Isso está em Pirkei Avot, é uma das Mishnayot do Pirkei Avot. E essa paz, ela só vai ser alcançada com muito trabalho. Não é só meu trabalho, é o trabalho de cada um de vocês. É um trabalho da humanidade. A Kadosh Baruch Hu não dedicou esse trabalho só para Israel. Esse trabalho é de todos nós. Indiferente se somos Israel, se somos Noahides, se somos Koanim, se somos Levim, indiferente. É para todo o povo de Israel. Portanto, nós devemos cada dia mais, e nas próximas semanas, nos próximos meses que se aproximam do nosso curso, buscar aprender, buscar aplicar na nossa vida, buscar aplicar em nosso comportamento cada um dos conceitos que vão ser ensinados aqui. Essa foi só uma introdução para que vocês entendam e fique muito claro para cada um de vocês que falar que você é um Ben Noach, falar eu não quero mais, a partir de hoje eu falo eu não quero mais converter ao judaísmo, eu queria, mas eu não quero mais, porque eu entendi que o meu objetivo na humanidade, o meu objetivo no mundo já vai ser alcançado comigo sem ser judeu. Isso é tão e quão melhor do que uma pessoa que se dedica a quem converter ao judaísmo. Então, entendam vocês que o nosso objetivo é tornar vocês conscientes disso, conscientes do seu papel como pessoa na sociedade em que você se encontra, do seu papel como pessoa no plano geral da humanidade, e no seu papel como pessoa na busca pelo seu Olam Haba. Ok? E por fim, a nossa última frase da nossa apostila é que possa a presença de Hashem ser revelada nesse mundo, prontamente em nossos dias, e habitar entre nós para sempre. Essa frase, esse passuque, na verdade, ele foi colocado como que seja a nossa vontade. Porque como faremos com que a presença de HaKadosh Baruch Hu se revele a esse mundo, fazendo o Tikkun Olam, que é a busca pela paz. E como que ela vai se habitar entre nós? Cumprindo as mitzvot,
que nos são dedicadas, que nos são devidas. Tá bem? Essa é a nossa primeira introdução, a introdução base de todo o nosso curso, que vai se estender por 4 meses. Em cada semana, nós vamos dedicar a estudar uma das nossas apostilas. Portanto, é importantíssimo que as apostilas que nós enviarmos hoje, no final da aula, sejam estudadas durante a semana, sejam lidas, porque na semana que vem, na quarta-feira, nós vamos repassar ela, como eu repassei a primeira apostila hoje. Eu fiz as minhas pontuações, as minhas marcações, e cada um de vocês também façam as suas para trazer as perguntas na próxima semana. Tá ok? Agora a gente vai abrir, como eu sempre abro, para perguntas e respostas. Vocês podem fazer as perguntas que quiserem, seja sobre Shiva Mitzvot, seja sobre o que for. E nós temos aí 15 minutos, 20, de um bate-bola, um bate-papo, para elucidar dúvidas, ou principalmente dúvidas do que foi ensinado hoje e também dúvidas do que possam surgir aí, para que vocês tenham, seja qual for o tema. É com vocês agora. Eu quero fazer uma. Por favor. Por que Israel precisa das nações para haver paz? Imagine você... Eu vou te responder essa pergunta com um ditado brasileiro, que uma andorinha sozinha não faz verão. A paz almejada por Akadosh Baruch Hu não é só para Israel. A paz almejada por Akadosh Baruch Hu é para toda a humanidade. Akadosh Baruch Hu não vê, quando ele olha de cima para baixo, nós somos todos iguais, é tudo nivelado igual. Então, não há como você dizer, só Israel vai ter paz. Só Israel ter paz não é o propósito da humanidade. A vontade de Akadosh Baruch Hu é que toda a humanidade tenha paz. Porque todos somos filhos dele de igual maneira. Então, Israel não tem como forçar uma nação a querer paz. Você vê que os nossos profetas sonhavam com isso. Que as armas iriam alimentar fogueiras e as nações Lo Isagoi El Goi Re Velo Limador de Milchamá. Não se levantará mais uma nação contra outra nação e não se aprenderá mais de guerra. Os nossos profetas sonhavam com isso. Quando a gente fala sonho, é profecia, tá bom? Os nossos profetas sonhavam com isso. Então não existe como ter uma paz na humanidade se Israel não tiver a colaboração da humanidade. Mas foi muito boa a pergunta, hein? Próxima pergunta. Alex, deixa eu liberar. Tá fechado o seu microfone. Pode fazer. Fechado. Eu abri. Abriu? Ok. Ravi, então, assim, a Ruth, ela não era judia, certo? Correto. E ela controlou o povo judeu e tornou-se bisavó do rei Davi. Correto. Então, ela, assim, o senhor poderia falar alguma coisa assim sobre ela? Com certeza posso falar sobre Ruth. Ruth, ela era uma mulher moabita. O povo de Moab era uma das nações que não receberam o povo de Israel bem. Sobre o povo de Moab caiu uma maldição. Nenhum dos moabitas deveriam fazer parte do povo de Israel. Não, quando a gente fala fazer parte do povo de Israel, é casar-se com o povo de Israel. Então, se você observar bem a Torá, quando uma pessoa se converte ao povo de Israel, ela já não é mais na nação passada. Ela abandona, ou seja, ela era moabita antes de se converter. Quando ela se converteu, ela não é mais moabita. Eu era brasileiro, hoje eu sou Israel. Então você vê na Tanakh, quando você vai lendo a Tanakh e fala, e fulano ha-israelite, o israelite não é que ele era israelita, todo mundo era israelita. Quer dizer, ele era de uma das nações e se converteu. E a Torá, a Tanakh, não chama de convertido. Porque não tem por que chamar de convertido. Ele é um israelita agora. Ele veio, ele era de lá, mas agora ele é israelita. Essa é a primeira coisa que eu gostaria de falar de Ruth. Existem outros casos também, que o caso de Ruth não se encaixa.
como o caso da proibição das nações, do caso dos moabitas, se casarem com Israel. Se você olhar no livro de Devarim, quando fala a procedência com que devemos ter com as nações que formos guerrear, que não seja a nação de Canaã, e Moabe não é uma nação de Canaã, fala da seguinte maneira, que os homens deveriam ser passados ao fio de espada, mas as mulheres e as crianças não, que você poderia tomar as mulheres e as crianças. Quando nós falamos tomar as mulheres e as crianças, parece um pouco brutal, parece um pouco animalesco para a nossa forma de conceber, mas o povo de Israel não tratava as pessoas como as nações tratavam na guerra. Os judeus não podiam afligir as mulheres, não podia estuprar na guerra, por exemplo. Isso não existe para o povo de Israel, nunca existiu. Entendeu? Isso era terrível, uma transação terrível. Você não poderia, por exemplo, vender como escravo de qualquer maneira. Se você desse um tapa, por exemplo, numa escrava, ela saía livre. E um escravo sair livre do povo de Israel queria dizer que ele se tornou judeu. Vocês sabiam disso? Que um escravo de Israel livre, ele é um judeu 100%? Então é muito sério. Então, quando fala trazer as mulheres e as crianças, quer dizer, nós vamos amparar o que aqueles caras não ampararam. Nós vamos dar a instrução para as mulheres e crianças que os maridos não deram. Então, a Torá, ela fala, as nações, se não forem Canaã, que você não deve passar de fio de espada, porque Canaã tinha um problema ético, um problema de comportamento muito irreparável. As outras nações, a Hashem falou, tem reparação, tem jeito. Oferece paz. Se a nação não quiser paz e vier para você com guerra, aí você guerreia. Mas aí você mata os homens que vieram para a guerra, não tem como deixar vivo, e as mulheres e as crianças, vocês não mexem com eles. Vocês trazem vivo e aí vão servir para vocês. Então a Ruth também se enquadra nesse fato, porque a Ruth, ela era uma moabita. Moab não era um dos territórios de Canaã. Então Moab, as mulheres e as crianças poderiam sim ser tomadas por Israel, porque qualquer escrava tomada, qualquer mulher tomada em guerra pode vir a casar com um judeu, ok? Então ela também, as mulheres de Moab, elas também serviriam para se casar com os judeus. E uma última questão, que é o uso do emprego da palavra et hashamayim v'et. Sempre que a Torá ela usa a palavra et, ela quer dizer duplicidade, um sentido duplo da coisa. Então, quando fala de não tomará, um cananita não se fará parte do povo de Israel, não tem a palavra et. Ou seja, por não ter a palavra et, é só o homem. As mulheres não tinham problema nenhum de se casar com Israel. Agora a gente vai falar da Ruth Moabita, que era Moabita. Ela se casou, ela se converte. A conversão dela é narrada na Torá, na Tanakh, do livro de Ruth, que diz a seguinte coisa: ela abdicou, ou melhor, ela tomou duas decisões básicas para fazer parte do povo de Israel. Ela disse o quê? Quais foram as duas frases que ela disse para Naomi? Quem sabe? Uma na minha mente, eu acho que é: o seu Deus é o meu Deus e o seu povo é o meu povo. Exatamente, Pedro. A Ruth, e uma pessoa que queira fazer parte do povo de Israel, ela tem que ter duas decisões. A primeira é: teu Deus é o meu Deus. Isso quer dizer seguir as 613 mitzvot, seguir a Torá, ter os mesmos comportamentos religiosos que o povo de Israel. Seu povo será meu povo, é receber também sobre si as tradições de Israel, os costumes de Israel, receber sobre si o legado de Israel, compartilhar o destino de Israel. Saber que se Israel for para um próximo holocausto, você também vai para o próximo holocausto junto com Israel. Não tem escapatória. Você virou Israel judeu. E lembra que nós dissemos que uma pessoa, quando se converte a Israel, só tem subida, não tem descida? Uma pessoa que se converte a judeu e depois se pratica mal, pratica idolatria, ele é julgado como um judeu que pratica idolatria. Entendeu? Então a Ruth, ela saiu do status dela de Noahide e passou a ser uma judia justa. Ok? Se a gente for falar
No caso de Ruth, mas como pode ser que o Mashiach veio de uma Moabita? Porque o Mashiach vai vir de uma Moabita. Nós sabemos que o Mashiach que vai vir, ele é descendente de Davi da Melech, consequentemente de Moab. Mas, se você parar para perceber, parar para pensar, ele, Moab, também veio lá atrás do sobrinho de Abraão, de Ló. E também veio de Judá com Tamar. Ele veio também de uma situação muito complicada, né? Todo mundo fala de Ruth, a Moabita, mas ninguém fala aqui de Judá, que teve relação com Tamar ali, aquela situação estranha. E ele também veio dali. A Torá e a Tanar, ela não foi escrita para esconder os erros e as falhas dos nossos antepassados. Muito pelo contrário. Veio para mostrar para a gente que eles são humanos tanto quanto nós. Da mesma forma que um grande tzadik cometeu um erro como esse, nós também somos aptos. A gente não tem que tentar olhar a Tanar com um olho romântico de todo mundo tem que ser perfeito, todos os tzadikim são perfeitos. Eles não são perfeitos. Foram grandes tzadikim. E um grande tzadik pode ser imperfeito também. Ou também comete erro. Ninguém é perfeito. Não esperem de mim que eu seja perfeito. Asve Shalom. Eu esclareci alguma coisa sobre a Ruth para você, Alex? Muito bom, Davi. Muito bom. Obrigado. Exponha. Excelente. Obrigado. Pergunta, pode perguntar. Não tanto quanto Beninoa, mas, por exemplo, não tem downgrade, né? Só upgrade, depois que a pessoa se converte. Isso. Porém, uma pessoa que passou por um processo de conversão halárrico, mas a kavaná dela nunca foi, de fato, usar isso, fazer parte do povo, mas usar isso para um meio, vamos dizer assim, um marketing no meio social que ela vive. Como que fica essa questão? A conversão não é aceita. Por quê? A conversão, ela depende muito mais da intenção, da vontade da pessoa e de como ela responde no Beit Din. Porque veja bem você, o Beit Din é um juízo, um julgamento. O julgamento não é feito só aqui na Terra. Todos os julgamentos são feitos no céu e aqui em cima. Da mesma forma que tem a papelada aqui embaixo, também tem a papelada lá em cima. Não pensem vocês que é só aqui embaixo que está o processo. Vamos supor que uma pessoa, ela quer, não sei, deixa eu pensar num caso aqui, quer enganar, ela não guarda Shabat, ela não quer guardar o Shabat. Ela fala, não, eu acredito em toda a Torá, mas não guardo o Shabat. Ou pior, eu acredito em toda a Torá escrita, mas não acredito na Torá oral, e eu vou passar por um Beit Din e vou ir para Israel. Vou provar que eu consigo. Tá bom. Você vai passar no Beit Din, os saberes vão fazer as perguntas, ela vai falar, não, sim. Responder tudo positivamente. Só que dentro dela, ela estava mentindo. Agora me digam vocês, o veredito dos rabinos foi dado pelo exterior ou pelo interior? Foi dado pelo exterior. Se foi dado pelo exterior e o interior ela guardou uma pergunta, ela mentiu em alguma pergunta, não vale. Não vale, porque ela mentiu. O veredito foi dado em cima de uma mentira. Se o veredito foi dado em cima de uma mentira, o veredito não é válido. Conseguiram compreender? Sim, é justamente nesse ponto que eu queria sacar. É do mesmo jeito que o tribunal está aqui conectado em cima, mas não houve veracidade, então não houve conexão, vamos dizer assim, né? Não houve conexão. Por exemplo, nós estamos agora fazendo dentro dos nossos projetos, é um exemplo que eu vou citar, dentro dos nossos projetos, nós estamos aí, tem um dos nossos projetos que nós encaminhamos para o GIUR. E nós sabemos do problema no Brasil, como é grande, o problema das pessoas que mentem em ser judeus, dos problemas das pessoas que ainda são cristãos e estão misturados no judaísmo e querem se converter por N motivos, por questão de querer evangelizar entre os judeus, N motivos. É infestado de pessoas assim.
Antes da pessoa, nós então estudamos e ensinamos a pessoa durante um ano. Antes de ser encaminhado para o GIUR, a pessoa assina um documento dizendo, em resumo, que ela afirma com todas as suas palavras acreditar somente na Torá, nos 13 princípios de Moshe, nos 13 princípios do judaísmo, não acredita nesse cara, não concorda com isso, concorda com aquilo, documentado, e que no fim ela assina dizendo, e se eu mentir por algumas dessas coisas, o meu Beit Din é inválido. Vocês estão entendendo como é sério? O judaísmo vem passando por um problema muito sério de pessoas que mentem no Beit Din para vir para Israel, para fazer um monte de coisa. E nós, ainda mais eu que sou convertido, eu tenho uma honra. Eu tenho a honra dos convertidos eu tenho que lidar com isso. Eu tenho que defender isso. Então, como pode ser que eu vou deixar com que as pessoas falem, convertido hoje em dia, todo mundo se converte? Jamais. Convertido tem que ser um convertido justo. A pessoa, para se converter ao judaísmo, ele tem que estar pleno. Tem que ser um convertido pleno. Se não for um convertido pleno, o Beit Din é inválido. Se ele mentir no Beit Din, o Beit Din é inválido. Como a gente sabe isso? Como a gente vai fazer isso? No futuro. A gente pode... Então, seria isso, invalidar o Beit Din. Previamente. Fazer um documento prévio de invalidação do Beit Din. Porque eu convivi com uma certa pessoa que da mídia, da alta mídia do mundo gospel, cristão, pregador, vamos dizer assim, que passa uma imagem de judeu. Eu morei com ele um determinado período de tempo. E as pessoas sabem que, como eu convivi com ele, as pessoas chegam para mim perguntando, né, se ele é judeu mesmo e tal. Só que eu sei que ele passou por um processo de conversão, só que ele passa uma imagem de que nasceu, enfim. Né? Então eu fico justamente porque eu conheço a conduta dele, porque ele pratica idolatria. Ele está no meio, está no cristão, como um pregador. E como judeu, eu não vou falar que ele é judeu, mas realmente não existe downgrade, passou por uma... Mas existe essa questão da mentira, porque eu conheço que eu sei que o propósito dele foi totalmente mídia, né? Foi isso. Tem um outro caso. Não é só... Eu te falo, quando você fala uma conversão alárrica, tem que ter muito cuidado para usar esse termo. Uma conversão alárrica não é uma conversão... Porque não pode se confundir isso. A conversão alárrica não é só juntar 3 pessoas e uma pessoa que se diz rabino e converte a pessoa e vende um papelzinho. Tem uma comunidade, eu nem vou falar o nome, só vou citar o caso, não vou citar nem o santo, nem o milagre, mas uma comunidade que contratou um rabino, entre aspas, ortodoxo, que nunca deu um shiur para a comunidade, para vir para a comunidade. Passou 4 dias com a comunidade, não sabia nem o nome das pessoas que ele estava recebendo para GIUR. Não sabia o nome. Ele capaz chegava no Beit Din e perguntava como é seu nome. E ele fez conversão de uma galera. E o rabino, entre aspas, é ortodoxo. Isso não é uma conversão alárrica. Está entendendo? Isso não é uma... Conversões como essa não são conversões alárricas. Conversões como essa é um cara querendo tirar dinheiro de outros caras. É como os sábios dizem quando uma pessoa se apresenta diante do Beit Din para tentar enganar os rabinos. É um tonto enganando outros tontos. Porque a Hashem, ele não está enganando. Entendeu? Então, a conversão alárrica, ela não é... veio um cara que é rabino e converteu, então é uma conversão alárrica. Isso não é conversão alárrica. Tá bom? Não confundam isso. Então, o que eu acho que aconteceu nesse caso, eu não conheço nem o cara, nem o fato. Então, é um caso desse. O cara conheceu um pilantra que vende um papel, ele comprou o papel e se diz rabino, se diz judeu. Isso não é judaísmo. Esse cara não é judeu, isso não é conversão alárrica. Em resumo é isso. Tá bom? Valber, quer fazer alguma pergunta, amigo? Deixa eu liberar. Quer fazer pergunta, Valber? Eu libero seu microfone aqui. Faltou não, você. Pastor. Não, Rabino, só agradecer a oportunidade por enquanto, Rabino. Tá, ok, então. Bom, eu vou cortar aqui a nossa gravação